Emanuel, muito bem-vindo, primeiro do que tudo. Em retrospectiva, a ruptura daquele ligamento cruzado do menisco foi uma bênção ou foi uma maldição? Primeiro, agradecer-te o convite para estarmos aqui à conversa. É sempre bom ver, principalmente, agentes esportivos interessados em conversar sobre o desporto, mas acima de tudo também sobre a psicologia, e por isso agradecer-te o convite para esta conversa. Em retrospectiva, olha, se fosse no dia 11 de novembro de 2011, certamente dizia-te que foi tudo menos uma benção. Porque efetivamente o futebol era a minha vida. E era a minha vida numa fase da adolescência onde o papel do desporto tinha uma grande importância porque era parte da minha identidade. Isto é, o Emanuel era o jogador de futebol. Sim, também era estudante, sim, também era filho, sim, também era amigo, mas não existia, isto é, ou pelo menos não era muito consciente desses papéis na minha vida. Por isso, quando esta lesão surge, foi tudo menos uma benção, pelo menos naquele momento. Agora, olhando em retrospectiva, efetivamente, isto é fazer aqui um zoom out, foi um processo de integrar isto na minha vida. E é algo que nós em psicologia vamos falando muito, isto é, olhar para a realidade, para o que aconteceu, então o que é que eu posso retirar daqui e que significado é que isso pode ter a partir de agora. E foi difícil, foi duro, teve consequências ao longo do meu percurso, ao ponto de não perceber, então e agora? Não é? O que é que eu vou fazer? O que é a minha vida? E foi preciso discernimento, foi preciso muita escrita, e foi a escrita que eu costumo dizer que foi a escrita que me salvou, e foi mesmo. Foi aí que encontrei significado novamente para o meu percurso e que me ajudou a refletir então para onde é que eu posso ir, quais é que são as minhas novas possibilidades. Por isso, agora sim, é uma benção porque consegui compreender o impacto que isto teve, o que é que me tornou e o que é que eu posso fazer com isto na minha vida. Já havia alguma ligação a esta área da psicologia nessa altura? Alguma apetência ou foi algo que surgiu depois? Não, naquele momento psicologia não fazia parte. Só para tu teres uma ideia, eu estava no secundário, naquilo que era na altura um curso tecnológico, isto é, nem era profissional, nem era científico-humanístico, era uma junção dos dois. E eu estava em eletrotécnica e computadores, por isso não tinha nada a ver com psicologia. Terminei o secundário, e na altura não ingressei logo na licenciatura, fiz o que na altura chamavam um SET, que era um curso de especialização tecnológica em automação, robótica e controle industrial. E quando termino, ingresso no ISEP, na licenciatura de Eletrotécnica e Computadores, e é aí que surge uma nova crise de identidade. Porque, porque me fui apercebendo, com todas as minhas experiências, que eu se calhar tinha mais jeito para lidar com pessoas do que para lidar com máquinas. E é então aí que surge a possibilidade da psicologia, acompanhado com a minha psicóloga, que já fazia um processo desde o secundário, mas com muitas dúvidas do que é que poderia ser este meu caminho. E a psicologia surge por esta reflexão de todas as minhas experiências. Isto é, eu tinha uma grande aptidão para estar com pessoas, para conversar com elas. Elas procuravam-me em momentos de grande importância, de grande dúvida. Tinha esta capacidade e pelo menos quero acreditar nisso, de ter uma escuta ativa. Um, e por isso foi juntar, ok? Então se eu me aproximo mais das pessoas, se eu gosto de compreender o que é que leva uma pessoa a ter este comportamento, como é que a pessoa se sente, como é que a pessoa pensa, então onde é que eu posso aplicar isto? Né? Qual é a ciência, qual é a área que me pode ajudar a compreender tudo isto? E ingressei em psicologia, e, e o primeiro ano foi bom, o primeiro ano de psicologia, mas depois a partir daí surgiram novamente as dúvidas, porque também isto da identidade ainda não estava muito bem resolvida, digamos assim, muito bem gerida. Até que surge uma unidade curricular que é a Psicologia da Motivação, em que eu percebo que afinal dá para juntar a psicologia ao desporto. E é a partir desse momento que eu tenho aqui um clique, não é? O que como nós chamamos em psicologia de um insight. E ok, então se calhar a minha vida pode ser os dois mundos. Posso continuar a estar no desporto, na altura estava ligado ao futsal como treinador, e, hum, e então fez tudo mais sentido, e a motivação também surgiu em mim. Foi o acabar por
lá está, acabou por te levar ao caminho que inconscientemente já estava, por assim dizer, já estava definido, que foi aquilo com que te sentias bem e para aquilo que tinhas algum jeito, não é? Foi um bocadinho isso que aconteceu. Sim, e é um bocadinho aquilo que nós fazemos em orientação vocacional. Muitas vezes achamos que a orientação vocacional é o psicólogo vai descobrir aqui algo que está escondido e vai-me dizer o que é que eu vou ser. E não, aquilo que nós fazemos é, juntamente com a pessoa, tentar compreender quais são os gostos, quais são os interesses, as paixões, as experiências que tiveram maior significado em todo este percurso e para onde é que isso me poderá dirigir. E quando eu fiz este processo em psicologia, mas depois também é um processo muito autónomo, reparei que havia ali, não é? Eu sempre tive uma participação muito grande também com a minha comunidade, no sítio onde estava, nomeadamente com a parte religiosa, e via, não é? O contacto que eu tinha com as pessoas, o contacto que eu tinha com as crianças, com os adolescentes, a mesma coisa no desporto. Então foi juntar, foi perceber, quase como um puzzle, juntar as peças e perceber qual era a imagem que aquilo dava sobre mim e sobre a minha vida. O que é que acontece numa primeira consulta de psicologia contigo, normalmente? Ok. É uma questão que muitas pessoas trazem antes mesmo de iniciar o processo. Então, a primeira consulta em psicologia serve primeiro para explicar o papel do psicólogo, isto é, explicar que o psicólogo faz muito mais perguntas do que dá respostas e não deve dar respostas, não deve dar indicações, deve refletir, questionar e explorar juntamente com a pessoa, explicar qual é o seu código ético e deontológico e dar a conhecer à pessoa que em qualquer momento, se eu sentir que ela poderá estar em risco, ou que ela poderá colocar-se em risco, ou colocar alguém em risco, que o direito ao sigilo e à confidencialidade será rompido. E depois será um processo de construção de relação, porque é efetivamente uma relação com papéis muito definidos, com limites muito bem definidos, mas que é isto a parte fundamental para que todo o processo possa resultar. Mais do que. Sim, é importante dominar técnicas, é importante dominar teorias, mas se a relação não estiver bem estabelecida, se o outro não se sentir confortável para partilhar, se não sentir que está a ser compreendido, escutado, não adiantará o resto. Por isso, uma primeira consulta de psicologia é isto mesmo, é explicar qual é o papel, permitir à pessoa para explicar, dar a conhecer sem qualquer julgamento e que será um processo, acima de tudo, dar a conhecer à pessoa que isto é um processo bidirecional. Não é só o psicólogo que trabalha, não é só a pessoa que trabalha, trabalhamos em conjunto e que é preciso esta dinâmica em conjunto. Por isso é muito isto, é explicar de forma clara o processo de psicologia com todas as vertentes e com todas as ações. No desporto estamos sempre tão preocupados em treinar físico, em treinar técnico, em treinar tático. Porque é que ainda treinamos tão poucamente? Que é o mais fácil de se ver resultados. Isto é o mais é um indicador muito exato. Isto é, eu consigo ver no físico a evolução do meu próprio corpo e na reação que eu tenho, por exemplo, num sprint. Não é? No tático eu consigo compreender que num 2 para 1 eu estou efetivamente a fechar bem o meu centro para que a bola não entre na baliza, e no técnico porque eu sou rápido a reagir e consigo facilmente encontrar uma solução para a minha equipa. O mental está por trás de tudo isto, é o que me ajuda a compreender que eu tenho que fechar naquele sítio, não é? E que eu tenho que reagir num determinado momento, e que me permite se calhar ter a motivação para eu treinar o meu físico, que muitas vezes é o mais difícil nos atletas, e lá está, como não é palpável, ou pelo menos quando o nosso olhar não está treinado para essa visão, fica difícil perceber a importância que o treino mental pode ter. Temos, por assim dizer, logo um retorno imediato daquilo que trabalhamos, não é? Ao contrário das outras vertentes que estávamos a falar. Exatamente, e é mesmo isso, por isso é que, tal como tu dizias há pouco, que é apresentado numa primeira consulta de psicologia, a noção de que isto é um processo, isto é, que não é uma magia, que não é uma questão de eu dar técnicas. Claro que as técnicas são importantes, mas se eu não compreender o que é que eu sinto, primeiro, isto é, se eu não consigo identificar o que é que eu sinto num determinado momento, se eu não consigo compreender qual é o impacto que isso tem em mim e a mensagem que isso poderá me estar a dizer, não é? E depois
com tudo o resto, né? A influência que isto tem nos meus pensamentos, nos meus comportamentos e naquilo que eu sou. Então fica pobre. Até pode resultar numa primeira instância, mas depois vai surgir um outro momento ou um outro estímulo e eu não vou conseguir reagir. Então é claramente um processo. Se eu também preciso de treinar todos os dias uma organização ofensiva, não é? Então eu também preciso treinar todos os dias como é que eu reajo a um determinado estímulo de agressividade, de frustração, de ansiedade, etc, etc. Onde é que está o maior inimigo do atleta nessa questão mental? Está do lado de dentro ou está do lado de fora? Dele próprio. Hum. Eu acho que é sempre uma simbiose. Isto é, eu sou. Eu sou com os outros, por isso eu também preciso compreender o que o outro me dá, o que o contexto me dá, mas não posso estar dependente somente dos outros. Porque se eu fizer este exercício sempre de ir lá fora tentar buscar alguma coisa e isto não me vem, então eu venho sempre vazio. Não é? Por isso é sempre uma simbiose, é sempre um equilíbrio de eu tentar compreender quem é que eu sou, quais são as competências que eu tenho, as capacidades que eu tenho, como é que eu reajo, e o outro também influencia, não é? E por isso é que o papel do treinador tem muita importância, e por isso é que os pares também têm muita importância na envolvência, na adesão, no prazer à prática desportiva. Por isso eu diria que é sempre um equilíbrio, sabendo que nunca posso estar dependente nem só de mim, nem só do outro. Tá? Tem que ser mesmo este encontro. E por isso podemos dizer, se calhar um bocadinho, ou ajuda-me aqui a compreender, que se as desculpas que normalmente vamos buscar para o insucesso desportivo, e é só um insucesso desportivo, e às vezes falta fazer essa ligação e perceber que o insucesso desportivo não tem necessariamente a ligação com o insucesso pessoal, faz parte, é desporto, acontece, Uhum, uhum, mas a tendência habitual é a sorte, são os árbitros, era o tempo, era a bola que não quis entrar. Isso é mais um escape para essas sensações, é um escudo para isso que estamos a sentir no momento, ou é de facto um problema porque impede o atleta ou o treinador de estar a ver a realidade das coisas? uhum. Vou-te utilizar uma resposta que os psicólogos usam muito. Depende. Depende porque, efetivamente, se eu conseguir olhar para essas variáveis que não são controláveis e compreender que, então, dentro do que eu posso controlar e daquilo que eu posso fazer, isto permitiu-me atingir ou não um objetivo, esta análise pode ser muito rica. Okay? Se eu me focar somente daquilo que eu não controlo, okay? Principalmente em algo que eu quero muito atingir, então isso sim pode-me adiar a esta melhoria, pode-me trazer ainda mais frustração, porque se é algo que eu não consigo controlar, então eu nunca vou conseguir mudar aquele contexto, nunca vou conseguir mudar aquela variável, por isso vou-me sentir cada vez mais frustrado, mais chateado, e vem a ansiedade, e depois com a ansiedade, se isto for prolongado, até se calhar um humor depressivo. Por isso, acho que é sempre um sim e um não. Sim, devo considerar que o azar e o facto de às vezes existirem situações de injustiça que prejudicam o meu rendimento, mas ok, então o que é que eu posso fazer com isto? Como é que eu posso incluir? E da minha parte, o que é que faltou? Não é? Ou o que é que eu poderia ter feito de diferente? O que é que eu poderia fazer de melhor? E quando estas duas partes se juntam, a avaliação e o processo de melhoria acaba por ser muito mais rico, sem dúvida. Como é que, como é que se pode lidar com a constante crítica e comparação, aliás, a crítica exterior e a comparação com a carreira de outros, porque é algo que está também intrinsecamente ligado a este mundo esportivo. Há alguma forma, imagino que a resposta seja complexa, mas resumidamente, há alguma forma algum caminho para se lidar com este constante, e aqui a palavra-chave é o constante, com a constante crítica e com a constante comparação com os outros que ou jogam na mesma posição que eu e têm a mesma idade que eu, ou são tão treinadores como eu e têm o mesmo nível que eu. Ajuda-nos aqui a perceber um bocadinho se há algumas ferramentas que podem ser usadas. Uhum, uhum. Se calhar a primeira de todas e a mais essencial é reconhecer o impacto que isto tem em mim e reconhecer que isto é difícil de gerir. Este é se calhar o primeiro passo, porque se eu não conseguir compreender isto, estarei a fazer uma comparação sempre no vazio. Mesmo que esteja uma pessoa identificada, mesmo que esteja uma crítica muito bem definida. Depois, o segundo passo, se calhar, passa efetivamente por qual é- em que contexto é que isso surge, em que momentos é que isto surge, tanto esta comparação como esta crítica, para eu perceber se calhar, se eu estou a fazer a comparação num determinado momento em que estou mais frágil, se calhar existem aqui necessidades que eu preciso olhar,
porque se calhar o meu sentido de competência está a ser colocado em causa. Então, como é que eu consigo verificar se estou ou não a ser competente, né? Se estou ou não a conseguir dar resposta àquele momento? E se calhar em muitos momentos é também preciso fazer este exercício de o que é que isto diz sobre mim? Isto é, a forma como eu atuo sobre estes momentos, sobre estas críticas e o que é que eu posso fazer com eles, mais uma vez, de o que é que está dependente de mim e o que é que não está. E se calhar, e muitas vezes, é o que é que eu posso fazer para não me isolar completamente disto, porque em alguns momentos pode ser necessário, e nós já ouvimos atletas a fazerem isso, e é isto, quando olhamos para um atleta que tem um mediatismo fenomenal, é preciso bloquear mesmo, é preciso fechar para se conseguir concentrar no seu processo, naquilo que eu consigo efetivamente controlar e naquilo que eu consigo fazer. Mas se numa primeira instância der para fazer este equilíbrio, então é tentar compreender que necessidades é que podem estar aqui a faltar para eu dar resposta a isto. Diria que há três necessidades básicas psicológicas que estão referentes à motivação, e nós sabemos que quando existe comparação e quando existe crítica, a nossa motivação é afetada, e que se calhar nos ajudam a compreender melhor como é que isto pode ser gerido, que é o sentimento de competência, o sentimento de pertença e o sentimento de autonomia. Isto é, se eu sinto que sou capaz de realizar as coisas com sucesso, se eu sinto que faço parte de um grupo, isto é, que sou incluído e que sou ouvido e que sou considerado neste grupo, e que me permitem realizar isto sozinho, isto é, que me permitem realizar isto confiando naquilo que eu posso trazer. Então, quando eu consigo olhar para estas diferentes dimensões e o que é que eu tenho ou não realizado, isso também me ajuda a gerir melhor as críticas e também as comparações com os meus pares. Sim. E o mundo em que vivemos atualmente, e nomeadamente aqui a questão das redes sociais, até porque acho que já não faz sentido em nenhum tema fugirmos delas. Uh, Neste caso específico, as redes sociais vieram tornar mais fácil para o atleta se sentir mal quando as coisas correm mal e bem quando as coisas correm bem, ou seja, é tudo muito mais extrapolado. Quando eu faço alguma coisa errada, e lá está, e quanto mais exposto sou, quanto mais de referência sou, quando me corre alguma coisa mal, garantidamente que sofro, ou melhor, que pelo menos o volume de pessoas a criticar-me é muito maior do que era há 20 anos atrás. E também o contrário, quando faço alguma coisa bem, aparecem também 20 vezes mais mensagens a dizer incrível, és um jogador fenomenal e já não devia estar a jogar aí e vem para o meu clube e por aí fora. Ou seja, isto é de facto real, obriga a um trabalho mental maior do que há 10, 15, 20 anos atrás. Sem dúvida, porque antigamente aquilo era num determinado momento e nunca mais era falado. As redes sociais permitem que isso seja falado 24 sobre 7, por isso estão em constante contacto com esses estímulos. Um, e mais uma vez caímos naquilo que está muito presente no desporto, que é o tudo ou nada, que é ou há rendimento, como se o rendimento estivesse dependente somente do resultado, de eu ter uma vitória ou não, de eu conseguir fazer um gol ou não, de eu conseguir fazer uma assistência ou não, e esquecemos do que é necessário em todo este processo, que é o, o que é necessário aqui para eu chegar. Por isso é muito fácil eu sentir-me bestial, não é? Como se costuma dizer, e passar a besta, principalmente nas redes sociais, porque é um mínimo de detalhe às vezes é mesmo um pequeno detalhe que desconstrói tudo isto. Por isso é essencial, acima de tudo, compreender qual é o processo que eu estou a fazer, qual é o caminho que eu estou a fazer e o que é que me permitiu chegar até aqui e o que é que eu ainda necessito para continuar a caminhar. E isto não estar dependente somente do desempenho, mas sim do processo, dos passos que eu estou a dar para conseguir ser melhor, para conseguir ser inteiro. Que eu acho que isto é inerente a qualquer dimensão da nossa vida. Isto é, todos nós estamos a procurar perceber o que é que eu sou, como é que eu faço e o que é que eu sinto. E isto está sempre presente. E é muito, muito, muito essencial fazermos isso, principalmente nesses momentos, mas se puder ser antes, porque também é um outro processo que temos que começar a olhar para a psicologia, não é olhar só para remediar, só para quando a equipa está com muitas derrotas ou quando as coisas estão a correr mal. Não, é o treino, este é o treino ofensivo, o treino defensivo, o treino técnico, o treino tático, físico, é sempre antes, não é? Eu estou sempre em preparação, mas
mas na psicologia parece que não, parece que continuamos a olhar como se fôssemos curandeiros que vai chegar ali, vai resolver e vai chegar ao balneário, vai fazer uma palestra e a equipa vai ficar extremamente motivada. Não, não, não É muito funciona. curioso falares nisso, porque ao momento que estamos a fazer a gravação, não está ainda no ar o último episódio que gravei, que foi também com uma psicóloga, e dizíamos exatamente isso, que é, tem que se olhar muito mais para a psicologia como um médico de família do que como um serviço de urgências. Ou seja, alguém a quem recorremos para nos preparar e para, de alguma forma, garantir que está tudo bem e ajudar a que esteja tudo bem e não tanto toda a desgraça, deixa-me vir aqui tentar me salvar. Não é um bocadinho isso, não é? Sim, sim, porque olhamos ainda muito para a questão da psicologia aliada ao rendimento e esquecemos do bem-estar. Esquecemos muitas vezes desta promoção do bem-estar que me permite estar mais motivado, que me permite estar bem, que me permite estar focado. Um, eh, eu não estou a recordar do autor, mas a minha supervisora tem uma definição de saúde mental que eu acho que é muito interessante e que ajuda a perceber como é que isto pode ser trabalhado na prevenção e na promoção. Primeiro, dizer que saúde mental não é só ausência de doença, e por isso a frase que ela costuma dizer é estar bem na vida, estar bem com a vida. E quando nós olhamos para isto em todas as nossas dimensões, então começamos a perceber que eu, para tratar, para conseguir compreender o que acontece dentro de mim, não é só no momento em que eu tenho que reagir, não. Eu tenho que fazer este processo, tenho que fazer este caminho para perceber como é que eu posso estar bem na vida e como é que eu posso estar bem com a vida. Isto é, qual é o significado que eu vou atribuindo a todas as experiências que tenho na minha vida. É um percurso a fazer. Já há alguns clubes que o fazem bem, são poucos, é uma realidade, mas acredito cada vez mais que este é o papel, isto é, trabalhar de forma preventiva e promotiva, e claro, vai haver sempre momentos em que vamos ter que trabalhar de forma individual e remediativa, mas que não pode ser a regra, como se costuma dizer. Falando nessa prevenção e nessa forma de alguma forma ir criando a estrutura e a preparação mental também, como tu disseste, nós treinamos tudo antes de jogar, portanto faz sentido que a parte mental também o seja feito. Há alguma rotina, uma pequena dica, algum pequeno pormenor que todos os atletas deveriam fazer em momentos pré-jogo ou pré-treino, no que diz respeito naturalmente aqui à parte mental? Primeiro passo, de tentar compreender como é que eu estou naquele momento. Isto é, quais são os pensamentos que estão a surgir, quais são as emoções que estão a surgir. E para que isto aconteça, por isso é que é importante a prevenção e a promoção nos clubes ou no trabalho com os atletas. É eu conseguir dar nome àquilo que me está a acontecer. Isto é, eu conseguir identificar qual é a emoção, se é medo que eu estou a sentir, se é raiva, se é ódio, se é alegria, se é tristeza, ok? E através disto, então, conseguir perceber o que é que ela me poderá estar a querer dizer e o impacto, ok? Por isso, numa primeira rotina é, ok, como é que isto está a surgir e que impacto é que isto está a ter e o que é que eu posso realizar com isto mesmo. Uma rotina é essencial no desporto, mas não podemos olhar para ela como se fosse totalmente definida, isto é, que definisse aquilo que eu vou ou não conseguir alcançar. Isto é, não é uma superstição, e convém fazer esta distinção de rotina de superstições. Isto é, a superstição é eu vou ter sucesso se fizer isto, okay? Enquanto que a rotina permite-me preparar para eu estar mais perto de ter sucesso. E se eu não tiver sucesso, não está relacionado com a rotina, mas sim com muitas outras variáveis. E às vezes é difícil porque os atletas têm uma rotina muito bem preparada, isto é, desde a forma como vão acordar, o que vão fazer a seguir ao acordar, como é que vai ser a sua alimentação, como é que vai ser o caminho de casa até, até ao estágio, depois a ida do estágio até o pavilhão, o campo, o que é que seja, a pista de atletismo. E tudo isto é essencial porque me ajuda a estar focado naquele momento, focado naquilo que eu tenho que realizar, mas às vezes eu não consigo fazer todos estes processos porque às vezes estou mais cansado e acordei mais tarde, por isso já não deu para acordar àquela hora que se calhar me permite fazer um outro momento, mas ok, o que é que me permite fazer dentro desta rotina para eu continuar a estar preparado para aquele momento. E acima de tudo, é necessário um trabalho do atleta de compreender o que é que tem ou não efeito para ele. Porque eu poderia estar a sugerir que uma rotina é ele estar a ouvir música ou ter um momento de relaxamento,
mas se calhar o momento de relaxamento para um atleta aquilo deixa-o ainda mais ansioso, por isso já não funciona. Por isso é mesmo uma questão dele ir testando e perceber o que é que faz ou não efeito e como é que eu posso ir ajustando às necessidades que tenho. Falaste aqui, tenho alguma curiosidade nisso, porque achei muito interessante. Falaste aqui num dos episódios do teu podcast, que eu já agora aproveito também para quem nos está a ouvir, para aconselhar o Psicologia na Desportiva. E aliás é muito fácil de encontrar, procurem em todo lado, ou melhor, nas redes sociais, procurem Psicologia na Desportiva, vão dar ao perfil do Emanuel e a partir daí é muito fácil irem ter aos episódios do podcast. E são excelentes para quem tem interesse nesta área, sejam atletas, sejam treinadores, sejam só curiosos, fica desde já aqui aconselhado. Num dos episódios, penso que foi com. Eu estive aqui agora a pesquisar rapidamente e eu penso que foi com a Carolina Rocha, que ela dizia, se não estou em erro, acho que foi ela, se não foi, perdoa-me Carolina e perdoa-me quem que eu disse, que eh, trabalhava a parte mental completamente isoladamente, ou seja, tinha a parte de psicologia e deste treino da mente no clube, onde se focava apenas nos seus problemas de atleta e que depois tinha um trabalho fora também com um psicólogo normal, onde focava-se no seu trabalho como indivíduo e não como fazendo aqui uma separação das águas, por assim dizer. E a minha questão de curiosidade aqui isto é normal? É normal conseguirmos, ou pelo que conheces, é normal conseguires fazer tão bem esta separação como aparentemente a Carolina está a fazer, e com sucesso, claramente, ou normalmente são duas coisas que se interligam? Sim, podem se interligar, mas que também é muito bom eu conseguir fazer um processo de então quais são as dimensões da minha vida que eu se calhar preciso de trabalhar e que eu sei perfeitamente que isto tem impacto no meu rendimento, isto é. Era um bocadinho aquilo que eu te falava da inteireza, isto é, o jogador não é só o jogador também é amigo, também é filho, também é profissional de uma determinada área, não é? E pensando na maioria dos nossos atletas, muitos deles não conseguem ter uma vida só dedicada à modalidade que gostam e que praticam, por isso, sempre que possível, sim, isso é necessário, até porque os clubes esportivos ainda não estão devidamente preparados para dar uma resposta a este nível. E também porque há dimensões que se calhar não é suposto intervirmos num contexto esportivo. Estou a pensar, por exemplo, no caso do luto. Isto é necessário mesmo que aquele processo seja trabalhado num outro contexto, porque primeiro terá que ser um trabalho mais especializado, mais demorado, eventualmente, não demorado no sentido que vai ser eternamente, não, mas porque necessita de trabalhar questões de forma mais aprofundada. Por isso, sempre que possível, sim, seria o ideal de eu compreender quem é que eu sou em todas as minhas dimensões. E tem claramente benefícios, porque se eu estou bem no trabalho, vou estar bem também na prática onde pratico. Se eu sei efetivamente quem é que eu sou, quais são os objetivos que eu quero atingir, o que é que me apaixona ou não, então eu também isso vai refletir no meu rendimento. Não é só uma questão de eu promover e trabalhar competências relacionadas com a gestão da ansiedade, com foco, com motivação. Não, é mesmo um processo dinâmico que é necessário ser trabalhado, sim. Há alguma questão, ou melhor, há algo que seja transversal na questão mental a todos os esportes coletivos, ou tem que ser mesmo, ou cada desporto é assim tão diferente do outro que não permita fazer esta transversalidade, por assim dizer? Sim, podem existir dimensões que são transversais, depois existem as especificidades dentro dessas mesmas eh, dimensões. Pensando no caso do foco, na própria ansiedade, isto é, os estímulos que estão associados à ansiedade no futebol, se calhar são completamente diferentes daqueles que acontecem no handball. E fazendo também depois a comparação com os esportes coletivos e individuais. Por isso, sim. Podemos olhar E há, para o foco. e há Sim, sim. então algo que seja transversal? Daquilo que eu tenho vindo a trabalhar, eu consigo identificar algumas dimensões que são transversais, não é? Desde logo a gestão da ansiedade. Isto é, se eu preciso estar ativo, não é, para realizar algo, por isso é transversal a qualquer desporto. Depois é compreender se isto me deixa funcional ou não e então compreender como é que podemos atuar. Não é? Depois o foco e a concentração, a motivação, por isso são dimensões que são transversais a todos. É perceber qual é que é o contexto, como é que eu reajo a cada contexto e a cada estímulo que vou recebendo. Sim. E a motivação treina-se ou é como o talento, ou se tem ou não se tem? Motivação
Treina-se e acima de tudo é necessário compreender que ela não é estável, que é dinâmica e que tem altos e baixos e que preciso de compreender qual é que é a intensidade e a direção que eu quero ter para um determinado momento, porque é isto que a motivação nos diz assim de forma muito simples, que é para onde é que eu quero ir, qual é a direção, isto é, o que é que eu quero ou não vir a atingir, o que é que eu quero ou não vir a melhorar e de que forma é que eu me aplico, não é, esta intensidade para conseguir atingir isso. Por isso, achar que a motivação é só que se eu estou ou não inspirado, não é? Também ouvimos muito isto, não é? Como se fosse uma coisa hum, fora de Divina. mim e que eu não consigo atuar, ou que está ou não dependente, como eu te dizia, das palestras ou da música que eu ouço ou do vídeo que eu ouço. Sim, claro, isto também são recursos que eu posso utilizar e que são essenciais para a minha motivação, mas isto deixa-me numa posição em que parece que eu não tenho nenhuma ação, não é? Parece que estou sempre dependente daquilo que me possam dar. E quando eu desconstruo isto e quando eu percebo que eu, e por isso é que existe a diferença entre motivação extrínseca e intrínseca, não é? Intrínseca é aquilo que está intrinsecamente ligado a mim, isto é, ao prazer, ao sentido que eu atribuo a um determinado objetivo ou modalidade, não é a prática que eu estou, e que não está somente dependente do extrínseco, que é a recompensa que eu posso ter, um título, uma taça, uma vitória. E quando conseguimos fazer este processo e treiná-lo, acaba por ser muito mais fácil de gerir a motivação, porque, mais uma vez, eu não vou estar sempre motivado, mas também não vou estar sempre sem motivação. É uma questão de ir percebendo o que é que vai também influenciando tudo isto, porque no desporto há várias variáveis, né? Desde logo o cansaço. Né? Se eu jogo ao domingo, tenho descanso à segunda, depois treino terça e se calhar quarta ao final do dia estou a jogar ou quinta estou a voltar a jogar, toda esta gestão física tem impacto na motivação, porque também existem reações químicas e biológicas que não podemos negar e que temos de estar atentos a elas para conseguir recuperar. Podemos depreender que um trabalho feito contigo, com outro psicólogo neste aspecto, ajuda mais a estabilizar esses picos de motivação, ou ajuda a compreender e a criar ferramentas para reagir a eles de uma forma menos prejudicial, por assim dizer. Eu diria que ambos, tá? Porque se eu consigo compreender como é que é esta oscilação, então eu consigo identificar mais rapidamente os momentos, logo eu também consigo aplicar as estratégias para conseguir reagir, ok? Aqui estivemos numa questão de reagir. Se por outro lado eu não quero estar sempre a reagir, então eu tenho que compreender do início, tenho que compreender quais são as estratégias para ir aplicando e isto ser mais estável, sabendo que, mais uma vez, vai ser sempre altos e baixos e há um modelo muito interessante na psicologia que é a aceitação e compromisso. Isto é, não é eu aceitar por completo o impacto que aquilo teve em mim, mas sim reconhecer que aquilo aconteceu em mim e que aquilo teve aquele efeito e o compromisso. Então, e agora o que é que eu posso realizar com isto e o que é que eu posso transformar com a experiência que eu tive, com a realidade que me veio até mim. Por isso, é uma aceitação de, ok, eu estou desmotivado e isto deve-se a isto, isto e isto, e agora? Okay? E agora qual é o compromisso que eu estabeleço comigo e o que é que eu necessito para que isto possa ou não mudar? E que não tem que ser uma mudança, e isto no desporto é difícil porque estamos sempre dependentes do desempenho, mas que muitas vezes não tem de ser uma mudança rápida. Isto é, eu se calhar preciso mesmo daquele tempo para estar desmotivado porque, porque é aquele estado que me vai conseguir compreender melhor o que é que eu necessito, o que é que eu poderia ter feito e que significado é que aquilo tem ou não na minha vivência enquanto atleta. E, e isto, se calhar, às vezes é o mais difícil de nós trabalharmos com os atletas. Não tem de ser já, não tem de ser um passo rápido, tem de ser um passo seguro. E é necessário ir aceitando, aceitar que isto aconteceu e que tenho que o acompanhar na minha realidade. Emanuel, num penalti decisivo numa final de Liga dos Campeões, os joelhos vão sempre tremer, independentemente do quão preparado mental está aquele jogador, não?
Sim, os joelhos podem tremer, mas se eu se já souber que eles vão tremer e o que é que eu posso fazer para reagir nesse momento, será totalmente diferente. E é isso que a psicologia também ajuda. Primeiro a perceber quais são as emoções que eu posso ter naquele momento, como é que essas emoções se vão manifestar no meu corpo e como é que eu me posso preparar para esses momentos. Por isso é que, por exemplo, o caso da visualização é algo que ajuda bastante os atletas, porque quando eu estou a realizar visualização, primeiro pensando num contexto de consulta, depois transferindo a visualização para o meu contexto de treino, depois transferir para um contexto de competição, vai ter cada vez mais impacto. Mas quando nós realizamos visualização, o que estamos a fazer é ativar as mesmas áreas do cérebro que são ativas no momento em que eu tenho que executar algo. Por isso, quanto mais vezes eu realizo isso, mais vezes o meu cérebro irá reconhecer aquele momento, logo a influência que eu terei para reagir aos joelhos estarem a tremer, ou a minha respiração estar mais ofegante, ou até as minhas mãos estarem a transpirar, será diferente, não é? Perfeito. Eu gosto imenso de teres ido ali agora pelo lado da visualização, porque era algo que também queria confirmar contigo e que tu acabaste de confirmar, por assim dizer, perdão-me a redundância, que é exatamente isso. Eu li alguns artigos e lá está, estando ligado ao desporto, também me vou interessando por essas áreas, por tudo o que possa de alguma forma ajudar a melhorar o chamado rendimento. E, e era isso que eu queria confirmar com alguém mesmo da área, que é a visualização ativa no teu cérebro os mesmos processos que ativa ou seja, quanto mais séria for a tua visualização, mais se aproxima da realidade da execução. E corrijo-me se estiver errado, pode ir ao pormenor da forma como colocas o pé para rematar uma bola em determinado momento. E isso ajuda de facto a que, quando esse momento chegar, o teu pé faça o movimento certo que tu visualizaste anteriormente. É isso, não é? Exatamente, isto é. E tem que incluir o máximo de informação possível sobre aquele momento. Isto é, eu não posso só visualizar como é que eu vou marcar o penalti. Isto é, eu tenho que efetivamente reconhecer qual é que vai ser a emoção que eu vou ter, qual é que é o estímulo que eu tenho à minha volta. Isto é, tenho os meus colegas a apoiar-me ou não, tenho os adversários, como é que está o estádio, ativar até os diferentes sentidos, isto é, que cheiro é que eu posso ter naquele momento, qual é o cheiro que costuma estar mais presente, é o cheiro do suor, é o cheiro da relva, por exemplo, se for no caso do futebol. Um, Colocar mesmo toda a informação, não só do movimento, isto é, da parte corporal, não é? Mas também daquilo que eu poderei pensar, do que eu poderei sentir, para que eu tenha a capacidade de reagir naquele momento. Não é? Se eu souber que vou estar ansioso, então eu sei o que é que posso fazer antes para reduzir os meus níveis de ativação. Okay? Enquanto se eu estiver somente preocupado com o movimento que vou fazer, vou-me esquecer da ansiedade, a ansiedade vai surgir naquele momento e então vai prejudicar o meu rendimento para esse momento decisivo. Sim. Mas eu nas minhas equipas, não sou o único, como é óbvio, há mais que eu faça, e é engraçado porque, de facto, lá está, não temos o antes nem o depois para ter a certeza que isso tem um impacto real, mas sentimos sempre que estamos a dar algumas ferramentas extras aos atletas, que é as marcações de penaltis serem feitas sempre na fase final do treino, em treino, ser sempre feitas na fase final do treino, para de facto existir já o cansaço acumulado do treino, e depois potenciamos as brincadeiras dos colegas do lado, do vais falhar e do não tens hipótese nenhuma, e esse é o penalti decisivo, não tens capacidade para fazer esse penalti. E nós, lá está, podíamos tornar isto num ato só técnico e retirar tudo isto da influência e tudo afastado do jogador que está a marcar o penalti, não queremos nenhum tipo de conversa, não queremos nada, deixá-lo descansar bem, porque descansado vai marcar o penalti melhor. Mas depois lá está, depois sentimos que na realidade do jogo não é isso que vai acontecer. Na realidade do jogo está cansado, o atleta do lado da outra equipa adversária vai estar a chatear-lhe a cabeça, o guarda-redes vai estar a chatear a cabeça, e sentimos, lá está, que isso pode de alguma maneira ajudar a melhorar a eficácia desse jogador quando chegar o momento de concretizar isso em jogo. Sem dúvida. E repara na quantidade de estímulos que existe para um momento como esse. Né? Porque aqui estávamos a falar até só nos estímulos externos, mas e depois o que é que o atleta pensa? Né? Pensa, e se eu falhar? Não é? E será que eu sou capaz? E será que deveria ser eu estar aqui neste momento? Tudo isto pode surgir naquele momento por diversos fatores. Até desde logo, por se calhar como é que o jogo se foi desenrolando, o momento em que aquele momento surge. Um,
tudo isso é necessário ser trabalhado e, acima de tudo, quanto mais próximo estiver da realidade desta visualização, melhor. É por isso é que também é importante treinar a visualização no contexto. Isto é, o atleta estar no relevado, o atleta estar na quadra, o atleta estar na pista de atletismo ou noutro contexto qualquer, para que lhe seja cada vez mais familiar, porque assim a própria ativação dos processos neurais serão muito mais eficazes no momento. E acima de tudo é isso, consistência, que é necessário como um treino qualquer de física e técnica e tática. Vamos voltar aqui agora, ou vamos regressar às bases das bases, vamos voltar aqui à formação. E na formação, o que é que os pais dos atletas têm mesmo que perceber de uma vez por todas? Um, eu diria que haveria aqui uma outra conversa sobre tudo isto. Fica já combinada. Sim, mas acima de tudo, e até pegando naquilo que a literatura nos tem dado a conhecer, é que os pais têm que perceber que as atitudes, os comentários, a forma como ouvem ou não ouvem o seu filho, têm impacto no prazer da prática desportiva. E que no início, sim, há rendimento, mas até aos 12 anos, aquilo que realmente faz com que uma criança, um adolescente esteja na prática desportiva é o prazer que tem. É o prazer de estar com os amigos, é o prazer de poder fazer aquilo que gosta. E quando os pais perdem esta consciência, esta noção, um, traz consequências muito acentuadas num atleta. Por isso, eu acho que aquilo que os pais deveriam perceber é que primeiro têm que estar preocupados com o desenvolvimento integral do seu filho, né? E o impacto que os seus gestos e as suas atitudes podem ter, mesmo que eu tenha muitas expectativas, eu tenha muitos sonhos, ou até esteja a depositar no meu filho algo que eu gostava de ter sido e gostava de ter feito, porque é meu filho, mas não é a minha vida, não é? Na minha vida, no sentido de ele não pode concretizar aquilo que eu quero. Tem de fazer ele o próprio caminho e eu tenho de estar lá para ajudar nesse mesmo caminho. E a mensagem presumo que seja semelhante para os treinadores desses escalões. Sem dúvida, e se calhar os primeiros a dar o exemplo. Não é? A mim fazia-me imensa confusão quando era treinador. Eu fui treinador somente de benjamins e de infantis, nunca passei daí, e fazia-me imensa confusão quando via treinadores de benjamins e de infantis com reações que diziam muito mais sobre o que eles estavam a sentir do que efetivamente o que tinha acontecido naquele preciso momento. Um, e às vezes até nem é preciso uma reação externalizada, às vezes até a própria narrativa, isto é, a forma como eu digo e como eu explico um determinado acontecimento, como se, como se eles já fossem adultos, não é? Como se eles já tivessem que compreender tudo como eu já compreendo. E não é, não pode passar por aí, porque senão estamos, mais do que perder atletas, estamos a perder pessoas e não estamos a conseguir compreender o impacto que isto pode ter no desenvolvimento e mais uma vez, no sentido de competência, no sentido de autonomia e no sentido de pertença a um grupo. Por isso, sim, se houvesse algum conselho que pudesse dar a pais e a treinadores, é isso. Primeiro, o prazer na prática. O primeiro. E se formos a ver, até nos atletas de alto rendimento, é isso que faz a diferença para gerir a pressão. Isto é, eu nunca mais me esqueço de um professor meu na especialização avançada, o professor José Malico, um grande professor, que dizia que o que fazia a diferença nos atletas nos momentos decisivos de alto rendimento era um discurso interno que dizia algo como eu tenho sucesso porque sou feliz e não eu sou feliz porque tenho sucesso. E isto realmente faz toda a diferença, né? Se eu estou feliz, se eu me dou bem, se eu me sinto realizado, se eu tenho prazer, tudo o resto vai ser muito mais fácil de eu treinar, né? de eu suportar até nos momentos em que sejam mais difíceis. Por isso, esse é o grande papel do treinador e da família: é estar lá para que eles tenham prazer, para que eles tenham alegria, mesmo quando há derrotas, mesmo quando o meu filho não tem as capacidades que eu achava que ele iria ter. E não é um Ronaldo, ou não é um Ricardinho, ou não é uma Kika Nazaré, não é? É preciso analisar tudo isto. Fico mesmo muito feliz com essa resposta, porque aqui devo assumir um papel neutro, mas fico mesmo muito feliz com essa resposta, porque é algo que eu defendo, que, que já, entre aspas, me levou a chatear com pessoas, mas do qual eu não abdico, que é exatamente isso.
há algum clube, e eu já disse isto várias vezes nas minhas redes sociais e reforço aqui, um clube ou um treinador que faça valer a sua carreira de troféus de Benjamins ou de infantis, não está no desporto certo, nem deve estar ligado ao desporto, porque não faz sentido nenhum estarmos a colocar. Ótimo, se os miúdos ganharem, ótimo, perfeito, também devem, acho eu, saber conviver e sentir essa felicidade de vencer e de ganhar, mas um troféu ou deixar de ter um troféu, isso vai dizer, nessas idades, vai dizer pouco ou nada, a meu ver, no que esses miúdos vão ser no futuro enquanto pessoas e mesmo enquanto jogadores. Há milhares de exemplos, milhões, tenho a certeza que posso dizer a palavra milhões neste contexto. Há milhões de exemplos de jogadores que são jogadores de topo, que até aos 10, 11, 12 anos eram jogadores comuns ou abaixo da média e quando dizemos comuns ou abaixo da média, para as questões técnicas e táticas das modalidades que praticaram. Portanto, o que não acontece nunca é isso. E reforçando aquilo que estavas a dizer, não há nenhum bom jogador que tenha, depois de ter desistido. Ou seja, se desistiu, está o percurso encerrado e, portanto, nunca vai ter a oportunidade de ser bom, e já está. E estamos a tirar-lhe ali o que deve ser essencial, que é a tal felicidade em praticar o desporto. E deve ser essa a preocupação central nesses escalões tão baixos. Se nos de cima, como estavas a dizer, se nos séniores, isso também já é um fator muito importante, a felicidade, o eu divertir-me com aquilo que estou a fazer. Então, nos mais novos, acho que é mesmo fundamental e deve ser a preocupação principal, é eles amarem a modalidade que estão a praticar e depois, então, têm muito tempo para se preocupar com o rendimento. Sem dúvida, sem dúvida. E também perceber que, tendo esta postura, não estamos a anular a competitividade, né? Porque a competitividade também está agregada ao compromisso, né? Por isso, se eu consigo demonstrar que o compromisso pode ser diário com pequenas situações, isto é, desde logo, se o meu colega falhou e eu, enquanto treinador, consigo passar a mensagem de que o que é importante é nós, naquele momento, conseguirmos recuperar aquele meu colega, apoiá-lo, ajudar o que ele necessita, então eu também estou a criar compromisso, logo eu também estou a vivenciar a competitividade. Tem de ser de forma gradual, isto é, não pode ser uma coisa extrema. E não pode valer tudo, isto é, não pode valer tudo no desporto, principalmente no desporto de formação. Pois sim, eles vão ter momentos em que, se já estiverem preparados desde base, com este compromisso, com esta forma de ter prazer na prática, será tudo muito mais fácil depois para gerir a pressão, a ansiedade e os momentos de competição que serão exigentes em todas as dimensões. Não podemos começar a construir a casa pelo telhado, como se costuma dizer, é mesmo pela base. E a base é isso, é trazer o prazer, como é que eu me identifico, qual é o significado que eu atribuo a isto, e depois tudo o resto, não é? As regras, como é que eu me socializo, quais são os objetivos que eu estabeleço, etc. Passando para os escalões de competição, para as equipas séniores, e aqui, aproveitando aqui um bocadinho esta questão que estávamos a falar dos treinos e dos treinadores, o treinador deve de facto ter a abertura e a capacidade de falar também de emoções com a sua equipa, ou é algo que acaba por o fragilizar de alguma maneira? Não, e os estudos até demonstram o contrário. Isto é, quando o treinador tem a capacidade de criar um espaço de vulnerabilidade, é quando esta relação fica mais próxima. E às vezes é o mais difícil nos treinadores, no sentido de, mas eu assim vou perder mão deles, não é? Como se costuma utilizar. Não, porque esta liderança é sempre uma construção e uma definição de limites, não é? E o limite não tem de ser estrito, rigoroso, isto é, tem que ser maleável e compreender qual é o papel da liderança, e de uma liderança que é possível partilhar a vulnerabilidade, será muito mais fácil para gerir momentos em que a equipa não teve sucesso, em que um determinado jogador não teve sucesso, e se calhar até uma determinada ideia do treinador não teve sucesso, não é? Que é totalmente diferente de eu nunca transmito o que sinto, nunca transmito a vulnerabilidade que tenho, e então depois, quando surgem momentos mais difíceis e mais delicados, alto, né? Como é que eu agora transmito isto, como é que eu vou gerir isto? Não, aqui não posso gerir, aqui não posso demonstrar, e depois fica tudo muito mais difícil para executar, para reagir, para estar focado naquele momento. Por isso, sim, os treinadores que têm essa capacidade, eu diria que estão muito mais próximos de ter o grupo consigo, e estarão muito mais perto também de conseguir atingir os objetivos que querem. Qual é a linha que separa a exigência de um treinador de algo que já possa ser considerado, à falta de melhor expressão, violência emocional sobre um atleta? A partir do momento em que deixa o atleta disfuncional.
Acho que é a forma mais rápida que nós temos e simples de fazer esta distinção. Isto é, se eu vejo que o impacto das minhas palavras, dos meus gestos, estão a deixar um jogador disfuncional, não consegue executar, não consegue recepcionar a bola, não consegue movimentar-se, então é porque já não é exigência, não é? Já é mesmo violência e já não consegue reagir. Por isso, se houvesse uma forma de nós definirmos e criarmos aqui uma linha, é isso. Aquilo que eu faço deixa o meu atleta funcional, deixa o atleta mais preparado para os momentos em que eu preciso dele, então pronto, é exigência e posso ir até esse patamar. Quando o deixa disfuncional, não. E para isso é preciso conhecer bem o grupo e para isso é preciso um trabalho de proximidade. Sim. Manuel, foi um gosto esta nossa conversa, mas não te quero deixar ir embora, por assim dizer, sem te lançar aqui uma última pergunta e um último desafio, que é, se pudesses dar um conselho ao atleta que neste momento está, de alguma forma, a sofrer em silêncio, qual é que era o conselho que lhe darias? Dá o primeiro passo, arrisca. Arrisca na psicologia, mesmo que a primeira experiência tenha sido negativa, porque também nós, quando nos relacionamos pela primeira vez com alguém, às vezes não nos identificamos e está tudo bem. E, como te dizia no início, este processo de psicologia está muito relacionado com a relação. Por isso, eu, em primeiro lugar, tenho que me sentir identificado. Identificado não significa que o psicólogo vai dizer tudo o que eu quero ouvir, não, porque isso também não é uma psicologia no seu sentido mais lato, mas é um sítio onde eu me consiga e uma pessoa que me permita transmitir qual é o meu sofrimento, o que é que eu estou a vivenciar naquele momento. Por isso, o primeiro conselho que eu daria é arrisca. Arrisca como se estivesse num 2 para 1, arrisca como se estivesses a ter que defender o teu resultado com os teus colegas do último segundo. Arrisca na psicologia, porque mais do que rendimento é isto, é permitir que possas estar bem na vida e estar bem com a vida. Manuel, foi um gosto muito grande, obrigado por ter estado aqui este bocadinho à conversa comigo. Obrigado.